Episódio 12 são os últimos versos do capítulo 1, versos 40 a 45, e a gente vê aqui Jesus fazendo mais uma cura, e dessa vez ele cura um leproso. Algumas coisas que são importantes que a gente entenda. Primeiro, lepra, aqui na Bíblia, não necessariamente é a hanseníase que a gente conhece hoje. Era um termo genérico para doenças de pele. De qualquer forma, como era uma doença contagiosa, essas pessoas tinham que ser retiradas do convívio das outras pessoas. Então, existiam lugares específicos onde essas pessoas deveriam viver para que não contagiassem outras pessoas até que elas fossem curadas. O que acontece é que essas regras de isolamento social, digamos assim, foram levadas a um extremo perverso pelo povo da época. Então, essas pessoas passaram de pessoas doentes que precisavam de auxílio e que precisava ter cuidados para que se lidasse com elas, para pessoas totalmente rejeitadas e, como é que eu posso dizer? As pessoas desprezavam essas pessoas que eram classificadas como leprosas. Então, essas pessoas normalmente viviam em condições precárias e sem o convívio de outras pessoas, a não ser outros doentes. Ninguém queria chegar perto delas e ninguém podia tocá-las com medo de se contaminarem. Só que esse leproso, ele ouve falar de Jesus, porque como a gente viu, a notícia de Jesus estava correndo por toda parte, e ele sabe que Jesus é a única chance que ele tem. Ele provavelmente já estava desenganado pelos médicos. Os médicos já tinham falado, não tem jeito, você vai morrer disso daí. E ele sabia que Jesus estava performando vários milagres em outros lugares. E ele sabia que Jesus era o último recurso que ele tinha. Então ele vai até Jesus. E é muito interessante porque ele acredita plenamente que Jesus pode curá-lo, mas mesmo assim ele entende que Jesus não era um homem comum, porque ele não chega para ele e fala, me cura. Ele chega para ele e fala, eu sei que você pode me curar, mas só se você quiser. Se você quiser, me cure. E Jesus então faz algo que era totalmente inesperado para a condição ali da cultura que ele vivia. Jesus chega perto dele. Ele se compadece daquele homem, ele não olha para aquele homem com nojo, com desprezo. Ele se compadece daquele homem, ele toca naquele homem. Jesus não precisava tocar naquele homem. Jesus podia simplesmente ter falado e ele teria sido curado. Inclusive, Jesus podia ter feito isso à distância. Inclusive, Jesus podia, só com a voz ou com o pensamento, ter curado todo mundo daquela região, todo mundo do mundo todo. Por que Jesus não faz isso? Você vê que Jesus, ele também usa de formas para atrair as pessoas a ele? Jesus já sabia desse leproso. Ele já sabia que esse leproso precisava de ajuda, mas ele precisava que o leproso entendesse que ele precisava de ajuda. E Jesus não queria só curá-lo. Jesus queria mostrar que ele, mesmo enquanto ainda leproso, era digno de amor e digno de um toque. Jesus toca nele e então ele é curado. Jesus não toca nele depois que ele é curado. Jesus toca nele enquanto ele ainda é leproso. E o que Jesus quer mostrar pra gente? Não importa a situação que a gente está. A gente precisa primeiro reconhecer a nossa própria situação, reconhecer o que a gente chama de lepra espiritual. Enfim, reconhecer a nossa doença espiritual e muitas vezes a nossa doença de caráter. Ele quer que a gente veja que sozinho a gente não vai conseguir chegar a muitos lugares, né? Mas quando a gente reconhece isso e vai até ele, ele não quer dar só a cura, ele quer dar um toque, ele quer dar um abraço, ele quer levar a gente junto com ele e fazer com que a gente se torne seguidor dele. Lembra da sogra de Pedro, que tinha a cura, a liberdade e o serviço? Jesus cura para nos dar liberdade para servi-lo, porque ele sabe que essa é a melhor forma de viver. Quando eu não vivo para mim mesmo, quando eu não vivo tentando adquirir coisas para mim, mas eu vivo então para servir outras pessoas, essa é a verdadeira felicidade. E é isso que Jesus nos convida a fazer todos os dias.